Caminho à Batalha de Waterloo, bloqueio continental. Como nós sabemos, o principal adversário da França era a Inglaterra. Como a França não pôde vencê-la por mar, Napoleão decidiu impor o bloqueio continental, que decreta o fechamento dos portos da Europa ao comércio inglês. A França pretendia com isso isolar a Grã-Bretanha do resto da Europa. O bloqueio continental, apesar dos esforços de Bonaparte, era cada vez mais ignorado por meio do contrabando. Em 1810, o imperador da Rússia rompeu o bloqueio ao comercializar com a Inglaterra. Em vingança, Napoleão ordena que o exército francês invada a Rússia. Após entrar no território russo, o exército se deparou com um problema. A cidade de Moscou estava abandonada. Os habitantes incendiaram tudo e levaram todo o alimento. Sem comida e abrigo, os soldados franceses não resistiram ao rigoroso inverno. O episódio foi uma grande derrota para a França e fortaleceu a Inglaterra e seus aliados. O exílio na ilha de Elba e os 100 dias. Em 1814, Napoleão foi obrigado pelos seus inimigos a renunciar e foi exilado na ilha de Elba. A França foi ocupada pelos vencedores, que restabeleceram a monarquia, colocando no trono Luís XVIII. Napoleão tramou sua volta do exílio. Fugiu da ilha onde estava exilado e, com a ajuda de um pequeno exército, retornou ao poder em março de 1815. Os líderes do país que entregaram o Congresso de Viena naquele ano ficaram surpresos ao saber que Napoleão fugiu do exílio e retorna com vitória à França. As tropas britânicas, russas, austríacas e prussianas tiveram que enfrentar mais uma vez Napoleão e o exército francês. Em junho de 1815, Napoleão invadiu a Bélgica. A sua estratégia era atacar separadamente os exércitos inimigos antes que eles se reunissem. Os exércitos encontraram-se reunidos perto de Waterloo, na atual Bélgica. O exército francês, liderado por Napoleão, possuía 127 mil soldados. Os exércitos inimigos são o anglo-batavo-alemão, liderados pelo Duque de Wellington, com 93 mil soldados, e o prussiano, liderados pelo general Bluch, com 117 mil homens. Napoleão tentou atacá-los e forçá-los a assinar um acordo de paz. Mas a batalha não foi fácil. Os exércitos inimigos, com superioridade numérica, armas de grande destruição às granadas e aproveitando-se do mau tempo, conseguiram derrotar o exército francês, que ainda tentaram fugir, mas a batalha de Waterloo estava decidida. O exílio na ilha de Santa Helena. A batalha de Waterloo marcou o fim do governo dos 100 dias e foi a última batalha de Napoleão. E a derrota nessa batalha terminou com seu governo como imperador. Dessa vez, os ingleses enviaram Napoleão para um lugar mais distante, a ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul. O tempo que passou no exílio, Napoleão aprendeu inglês e contava das suas aventuras em batalha e criticava os inimigos. Para o exílio foram enviados também aliados de Napoleão, que serviram de companhia. Napoleão passou os últimos dias de sua vida nessa ilha, onde morreu em maio de 1821. Curiosidades e fofocas. Em 1809, Napoleão foi excomungado pelo Papa Pio VII. O motivo foi a unificação de Roma ao Império Francês. Napoleão foi casado pela primeira vez com a viúva Josefina em 1796. Na lua de mel com Josefina, Napoleão foi mordido pelo cachorro dela, que pulou na cama e mordeu a nádega esquerda do general, pensando que a sua dona estava sendo atacada. Em cartas de amor destinadas a Josefina, Napoleão pedia para ela não tomar banho. A justificativa dele era que ele gostava de sentir o cheiro natural feminino. Napoleão era completamente apaixonado por sua esposa, Josefina, mas ela o traía com outros homens. Ao saber disso, Napoleão decidiu dar o troco e manteve um caso com Pauline. Esse seu caso não era segredo para ninguém. Napoleão quis se divorciar de Josefina, que, desesperada pela decisão,
Josefina se atirou aos pés de Napoleão, pedindo perdão. Ao ver sua esposa nesse estado, Napoleão a perdoou. Certa ocasião, Napoleão mostrou-se apaixonado pela condesa da Polônia, Maria Walewska. Os compatriotas encorajaram Walewska a investir na relação. O objetivo por trás dessa relação seria convencer Napoleão a estabelecer a independência da Polônia. Napoleão, apesar de ser um grande estrategista em batalha, era um péssimo jogador de xadrez. Quando estava perdendo, recorria a lances ilegais para vencer. Mesmo assim, seus adversários não reclamavam, pois morriam de medo de serem castigados. O corpo de Napoleão passou por uma autópsia, que revelou a causa de sua morte, câncer no estômago. Revelou também que seus órgãos reprodutores eram pequenos e pareciam atrofiados. Além disso, na ocasião da morte, o pênis de Napoleão foi cortado. O seu pênis atualmente se encontra com colecionadores.